a história da menstruação. Nosso vídeo de hoje vai te mostrar como as mulheres faziam quando estava no período menstrual. Aposto que você vai se surpreender ao saber o que elas usavam no lugar dos absorventes tradicionais. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like para nos ajudar. Assista o vídeo até o final. Você irá se surpreender com essa incrível história. No Antigo Egito, Império Romano e Indonésia, vários materiais naturais, como lã, grama e papiro, eram usados como absorventes internos. No Japão antigo, o tampão era feito de papel e mantido no lugar por uma bandagem especial chamada kama. Mas isso não era tudo. As pobres japonesas trocavam de absorvente até 12 vezes por dia. Já na Suécia do século XVIII, as mulheres da sociedade camponesa não usavam nenhuma proteção menstrual e manchas menstruais visíveis nas roupas não atraíam muita atenção. Uma expressão comum para menstruar nessa época era vestir as roupas ou vestir os casacos. Veja que interessante! Uma proteção menstrual vendida comercialmente em 1911, na forma de um cinto menstrual. Mitos da menstruação. Assim como fazemos hoje, as pessoas do período medieval se preocupavam com as cólicas menstruais, e para solucionar essa horrível dor, os pesquisadores da época acreditavam que sapos e rãs podiam curar várias doenças, de uma dor de dente a uma menstruação intensa. Para curar um fluxo intenso, as mulheres ferviam o sapo e usavam as cinzas perto da vagina. Outra opção seria tomar remédios feitos de sapos em pó. No Antigo Egito acreditava que o sangue menstrual era a cura para a flacidez dos seios e das coxas. As pessoas espalhavam sangue para consertar essas áreas do corpo. Definitivamente não tente isso em casa. O poder curativo do sangue menstrual também se estendeu à Europa medieval. Eles acreditavam que o sangue menstrual poderia curar a lepra. Ao longo da história, as pessoas também consideraram o sangue menstrual uma maldição. Na época dos romanos, acreditava-se que tinha o poder de destruir safras e vinho azedo. Esses mitos estão ligados a Plínio, um naturalista romano que escreveu uma das primeiras enciclopédias da história natural e morreu na erupção vulcânica do Monte Vempúvio, que cobriu Pompeu de cinzas. Além de sua enciclopédia e sua morte horrível, ele também é conhecido por suas ideias aterrorizantes e hilárias sobre menstruação. Ele acreditava que o contato com o fluxo menstrual de mulheres azedava o vinho novo, murchava as plantas, matava os enxertos, secava as sementes nos jardins, fazia com que os frutos caíssem das árvores, escurecia a superfície brilhante dos espelhos, tirava o brilho do aço e do marfim, matava abelhas, enferrujava o ferro e o bronze. Esse homem realmente temia as mulheres. Você pensa que acabou? Ainda tem mais. Ele achava que os cães que lambessem sangue menstrual enlouqueciam e mordia quem encontrasse pela frente. E para fechar com chave de ouro, Plínio acreditava que as tempestades de granizo e os redemoinhos são afastados se o fluido menstrual for exposto aos relâmpagos. Já na Europa medieval, o sangue menstrual era algo seriamente poderoso, perigoso e possivelmente curativo ao mesmo tempo. Acreditava-se que o sangue menstrual era uma cura para a lepra, e que se um homem tivesse relações sexuais com uma mulher em seu período, iria corroer o seu pênis, e se ele fosse mais longe ainda e bebesse o sangue, iria pegar lepra. Portanto, para a maioria dos europeus medievais, ficar com uma mulher no período menstrual era suicídio. Outro mito do conhecido Plínio dizia que, se um homem romano usasse o sangue de sua esposa em um amuleto, teria como garantia a fidelidade da mulher. A magia popular afirmava que ao adicionar uma gota de sangue à dieta de uma pessoa, garantia que o amor e a devoção de quem comesse seria para sempre. Mas se você pensa que somente as pessoas da época acreditavam, você está enganado. Uma empregada de Hong Kong foi acusada em 2009 de adicionar seu próprio sangue menstrual à sopa de seu chefe, para melhorar o relacionamento entre os dois. Veja que legal, essa ilustração do catálogo de propaganda de um dispositivo de proteção higiênica, de 1905. Os absorventes higiênicos descartáveis, usados hoje em dia, foram criados a partir da ideia de Benjamin Franklin,
para estancar o sangramento de soldados feridos em batalha. A partir dessa descoberta, a Johnson & Johnson em 1888 criou os primeiros descartáveis destinados exclusivamente ao público feminino, vendidos no mesmo ano na América. Inicialmente, as primeiras a usar absorventes higiênicos descartáveis, confeccionados a partir dos curativos obtidos com a polpa da madeira, celulose misturada ao algodão, foram as enfermeiras, que tiveram mais facilidade de acessá-los, mesmo sendo caros demais para serem descartados. A Kotex, marca bastante conhecida na época, aproveitou a ideia das enfermeiras, anunciando-as e comercializando-as em 1888 no mesmo ano da Johnson & Johnson. Mesmo quando os absorventes descartáveis foram colocados no mercado, as mulheres por muitos anos ainda continuaram a fabricar seus próprios absorventes, com trapos de roupas velhas, porque naquela época, os absorventes descartáveis eram muito caros. Quando todos puderam comprá-los, as mulheres iam até as lojas e colocavam dinheiro em uma caixa, para que não precisassem pedir aos vendedores para retirar o produto solicitado. Demorou muitos anos para que os pensos higiênicos dissipassem o tabu do ciclo menstrual. Os absorventes higiênicos descartáveis tinham formato retangular, eram confeccionados em algodão e revestidos com uma camada absorvente. Originalmente, a camada absorvente se estendia por toda a superfície, encaixando-se em uma espécie de cinto usado por baixo das calças, mas não mantinha o absorvente estável. O absorvente higiênico com cinto desapareceu em 1980, quando uma fita adesiva foi colocada por baixo do absorvente higiênico para mantê-lo firme e preso à calcinha. O design ergonômico e os materiais usados ao longo dos anos mudaram desde a década de 1980 e continuam mudando até hoje. Nos primeiros materiais, porém, apesar de ter certa espessura, a textura não era denso o suficiente para conter totalmente o fluxo menstrual, causando o problema de vazamentos. Uma das alterações introduzidas no absorvente foram as pequenas asas, para melhor conter o ciclo, reduzindo a espessura do absorvente, mantendo-o mais estável. Os principais materiais utilizados foram esfagno e poliacrilato. O último é um gel absorvente feito de petróleo, como a maioria dos materiais usados para absorventes. A parte central é feita de cloro obtido da madeira, muito utilizado para reduzir espessuras, com a adição de poliacrilato capaz de absorver líquidos rapidamente, conseguindo manter a mesma forma mesmo sob pressão. O polipropileno não processado é utilizado para cobertura externa, ou seja, não foi previamente tecido, com a adição de uma camada de polietileno, também obtido do petróleo. Os pensos higiênicos voltaram à moda nas décadas de 1980 e 1990. Com a mudança dos anos, as mulheres começaram a necessitar de pensos higiênicos que podiam passar despercebidos por baixo das roupas, confortáveis, e que lhes poupariam tempo e dinheiro. Ainda hoje, em países pouco civilizados, costuma-se criar pensos higiênicos improvisados para conter o fluxo menstrual, mesmo criados não só com trapos, mas também com lama e terra. Se você gostou do vídeo, ajude o nosso canal a existir. Clique em gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.